Vindo aqui então, minha gente, falando sobre definição de ética, é um livro bastante simples, ele não é um livro de termos rebuscados, embora não é um livro fácil de encontrar também, que é o Que é Ética, de Márcio Duran. Ele é bem simples, é de uma leitura muito fácil, rápido, que numa sentada só você lê. Você está no ônibus, dependendo do trânsito, você acaba de ler e continua no engarrafamento. Então é mais ou menos por aí. E aqui, né, a gente vai falar um pouquinho na página 21 sobre a definição de ética. Toda parte conceitual é relevante e com a ética não poderia ser diferente. Dietrich Bonhoeffer critica o desinteresse da geração dele com relação à ética teórica. Imagine nossos dias. Tentaremos, pois, definir e conceituar de maneira mais clara possível o que significa ética e daí partirmos para a discussão mais profundas, sem querer ser um contraponto para Bonhoeffer. E aí, seguindo aqui o nosso raciocínio, quando alguém não possui um caráter apreciado pela sociedade de uma maneira geral, costuma-se afirmar que tal pessoa não tem caráter. Na verdade, tal pessoa possui um caráter distorcido dos padrões da sociedade onde tal indivíduo está inserido. Ou seja, caráter ele tem, o tipo de caráter dele é que é o problema, certo? Continuando, não quer dizer necessariamente que tal indivíduo não tenha caráter, ou, aplicando-se o termo moral, já se afirmou que os negros não tinham moral por algumas observações de canibalismo na África. E no caso, depois a gente pode falar um pouquinho sobre moral, né, em relação à questão de costume, e não necessariamente a parte mais filosófica do comportamento. Seguindo aqui, caráter é definido no dicionário como índole, firmeza de vontade, constância e estabilidade relativas à maneira de agir e de reagir, feitio moral. Por exemplo, aquela questão de quem você é quando ninguém está vendo. Eu gosto muito de usar um exemplo que algumas pessoas riem, mas geralmente as mulheres não riem, então já peço desculpa às meninas da classe. É como, por exemplo, se eu estou no carro com a minha esposa e passa aquela dona que as feias têm inveja, o que acontece? Esse cantinho aqui do olho esquerdo viu a dona, mas mal o cantinho do olho bateu, eu já olho para o horizonte, porque eu sei que a Gisélia já viu a xuxinha do cabelo da mulher, já viu a unha descascada do pé, tá dando para entender? Já viu a tatuagem no pulso e já me viu, entendeu como é que é o negócio? Então, e ela ainda pergunta assim, você viu aquilo? Eu, o quê? Entende? Então, por exemplo, isso tem a ver com a questão de moral e de comportamento. Agora, caráter é quando eu estou nesse mesmo carro sozinho, é aí que é o teste. E qual é a parte complicada? Eu posso me defender de todos vocês, mas me defender de mim é difícil. Tá dando para entender? Eu posso até fazer todo o esforço para me enganar, que é o que a gente chama de racionalização, né? Mas, entende? Então, o caráter é aquilo que você é mesmo, entende? Onde muitas vezes a gente tenta mexer na reputação. É que nem eu lembro que um dia eu estava indo para a igreja, a minha esposa falou assim, Roberlan, você é um homem de Deus. Aí eu virei para ela e falei assim, mas parece? Porque se não parecer, eu levo bordoada. Tá dando para entender como é que é o negócio? Às vezes você é super crente, mas o pessoal acha que você é fariseu, que você não sei o que lá, e às vezes tu é um canalha, o pessoal, pô, fulano é bom de onda, né? Fulano tem jogo de cintura, entende como é que é o negócio? Então é importante a gente pensar nisso daí. Mas vamos continuar aqui. Fazer o quê? Desse jeito. Então a gente viu aqui a ideia, né, do caráter. Já a definição de ética envolve o homem e Deus, parte da filosofia que estuda os deveres do homem para com Deus e a sociedade. É uma ciência moral. Claro que a gente, por exemplo, está vendo aqui uma perspectiva mais religiosa, certo? Mas a ideia de ciência moral ou de parte da filosofia que vai estudar
o comportamento, o costume, o que eu posso, o que eu devo, o que eu quero, uma coisa mais ou menos assim. Porque moral, vamos pensar na situação da mulher samaritana e Jesus. Moral é aquilo. O pessoal, pô, está errado. Agora a ética é a seguinte questão. Peraí, vamos lá. Uma mulher foi flagrada em adultério. Gente, se ela foi flagrada em adultério, sinal que estava ela e o malandro. Mas a gente só vê a mulher ali. Se o cara tivesse sido apedrejado, alguma coisa teria de resquício no texto, gente. Eu não acho que o evangelista ia passar batido disso daí. Pelo menos é o seguinte, ó, Jesus estava passando, não sei o que e tal, e aí tinha um cadáver de um cara que tinha acabado de ser apedrejado. Mas o pessoal viu Jesus e perguntou. Até porque não era simples matar o pessoal, porque o pessoal queria matar Jesus e teve que fazer o quê? Ver na política. Entende? Ou seja, eu fico até pensando, se Jesus fala assim, apedreja, como é que ficaria a situação de Jesus com o Império Romano? Porque os judeus, eles não eram livres, não era bem assim, certo? Então, nesse caso aqui, voltando ao assunto, a mulher foi flagrada, ela foi pega, o malandro não está lá, quem está lá é ela. E aí, alguém deve ter deixado o malandro escapulir, porque se ninguém visse, ela não seria flagrada em adultério. Se ela foi flagrada em adultério, é porque alguém sabe que ela estava com alguém, e alguém contou, e alguém pegou, senão não é flagra. Porque assim, flagrante mudou agora aqui no Brasil, mas há um tempo atrás, flagrante era flagrante, você foi pego na hora, né? Agora flagrante pode demorar 10 dias, 5 dias, meia hora, 1 hora, 2 horas, pode um monte de coisa, mas deixa isso quieto para lá, né? Então aí nessa situação, se ela foi flagrada, ela foi pega com a boca na botija. E aí nessa situação, raciocinem comigo, o certo, de acordo com a lei, é matar. Jesus faz um questionamento para ver o seguinte: quem é que tem condição de fazer isso? A gente pode realmente tirar a vida dessa mulher? Olha o questionamento que Jesus faz. Jesus não bate de frente dizendo que Moisés está errado, o que ia, desqualificá-lo como mestre. Jesus não diz que é para matar, porque ia todo mundo dizer que foi ele que disse que podia, porque com que autoridade? Aí ele ia ter que responder a situação. Mas ele fala o seguinte: tranquilo, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ainda bem que não é no Brasil, hein? Se Jesus fala isso hoje, hein? O que ia ter de safado tacando pedra, taca a pedra na Geni, Pior que eu citei taca a pedra na Geni numa igreja que tinha Geni, acredita? E eu não sabia, eu falei taca a pedra na Geni umas 3 vezes. Aí depois que eu soube que tinha uma irmã na igreja que se chamava Geni. Mas, agora quando eu falo de alguém citando nome diferente, porque Enzo tem em qualquer lugar, mas a Geni não é comum. Então quando eu falo nome diferente, aí agora eu já pergunto: pastor, tem algum Ambrósio aqui? Entende? Então, seguindo aqui, a gente, por exemplo, vai observar, que da maneira que ocorre com o uso do termo caráter, utiliza-se ética. Não é raro ouvir que fulano não é ético. Neste caso, porém, tal afirmação encontra-se mais aproximada da realidade. Existem padrões estabelecidos, e esses padrões nós estaremos questionando constantemente, mas eles existem. E há indivíduos, lembra a mulher conversar com o homem na época de Jesus? E há indivíduos que não os conhecem ou simplesmente os ignoram. Por exemplo, há um tempo atrás, a gente conheceu o tempo da moça que para casar de branco tinha que ser virgem. Hoje, uma dona com seus 50 anos se casa de branco. Pode ser virgem, mas agora o que acontece é que assim, não há preocupação com a virgindade, é mais a questão de usar a cor. Por quê? Porque na cabeça, o padrão é esse. Mas percebe como o mundo vai mudando? Deu para entender? Eu lembro que um dia meu pai estava criticando, uma situação que ele foi numa missa e tinha um cara de boné dentro da missa. Eu lembro que quando eu era seminarista eu convidei meu pai para ir na minha igreja e
Meu pai falou, eu falei, pai, pode ficar à vontade. Não, eu não entro de calça jeans em igreja, é calça social, entendeu como é que é o negócio? Então, percebe como é, ele tá, meu pai não é evangélico, entende? Aquela ideia de que assim, existe um padrão, que a gente pode questionar. Por exemplo, hoje a gente vive na época do politicamente correto. Às vezes eu tenho medo de um branco me processar por eu dizer que sou crioulo, entende? Tá nesse nível a situação. Então, por exemplo, você, por exemplo, não trata de respeitar o negro, você não respeita o gordo, você não respeita o velho, e você não traz dignidade para o morador de favela. Você só muda o nome. Só muda o nome. Você mudou o nome, está respeitando. Não, você respeita quando dá dignidade. É que nem quando teve aquele arrebatados, né, sobre quem educa, é pai e mãe ou é a escola, né? Eu acho que eu divulguei, não divulguei? Né? Então, aí estava falando sobre a questão de você usar termos neutros, né? Em vez de falar dele, você fala dele, né? E falar dela, você fala dele, uma coisa mais ou menos assim, tudo tal. Falei, não adianta você fazer isso e não respeitar a pessoa. Porque digamos que a gente mude toda a questão de linguística no Brasil, claro que assim, os profissionais da área ficarem injuriados, mas o que acontece? Você muda tudo isso para aparentemente respeitar, só que você está fazendo por força de lei, você não está fazendo porque respeita, e a pessoa não pode processar, porque você está falando entre os dentes, mas está falando. Agora, o respeito é quando você, mesmo sem lei nenhuma, você trata a pessoa com dignidade. Ou seja, eu posso discordar da prática homossexual, mas eu não sou melhor do que você porque eu não sou homossexual. Acabou. Entende? Não é porque você é velho, não é porque você é portador de deficiência mental, eu não vou te respeitar você por causa disso. Tanto que é que, por exemplo, no Oriente, o velho é velho, só que é visto como sábio. Aqui é que o cara envelhece e não presta para mais nada, né? Tivemos um presidente que chegou a dizer, né, usar o termo vagabundo, mas ninguém lembra mais disso, né? Agora ele está aí criticando o governo atual, mas tudo bem, ele criticou o governo do Lula também, e por aí vai. Mas nesse caso, nessa situação, a gente que não devia brigar com parente, mas fazer o quê? E nesse caso, a gente, por exemplo, vai observar aqui, né, a questão, né, do aspecto de padrão que muita gente pode não conhecer ou ignorar. Padrões estabelecidos são questionados por Bonhoeffer logo no início do seu livro sobre ética, por considerar que os propagadores dos padrões erraram epistemologicamente ao considerar o bom e o mal. E aí o autor afirma ter havido rompimento com a origem, que é Deus. Para ele há o rompimento porque saber do bem e do mal significa compreender-se a si mesmo como origem do bem e do mal. Então a gente vai reparar aqui que qual é a crítica que ele faz. Espera aí, você vai definir o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, sem ir na fonte. Mas a gente não pode esquecer que vivemos num tempo secularizado. Deus não é mais a referência, Deus não é o orientador das consciências, Deus não é mais nada disso. Então a gente vive num mundo sem Deus. Aí nessa hora muita gente vai criticar Nietzsche quando ele fala Deus está morto. É aquela ideia de que é o seguinte, essa construção, essa visão da realidade teocêntrica, isso não existe mais, né? Então essa compreensão cabia na Idade Média, ela não cabe mais agora. Agora Deus está restrito à questão privada, né? No nosso contexto pós-moderno, a coisa está mais séria ainda, né? Porque Deus está no privado do privado mesmo, né? Porque o cara pode ser um homem de Deus na igreja, um pilantra nos negócios, frase de Rubem Amorese no seu livro Icabode, não minha. Então, a gente, por exemplo, vai observar aqui... Oi, quem falou alguma coisa? Ah, tá. Aí, por exemplo, antes de implodirmos tudo, vejamos então conceituações básicas. A noção do bem e do mal parece ser o alvo de toda reflexão ética, porque vamos pensar o seguinte, a questão do aborto. Vamos observar, a discussão peraí, a gente vai deixar
uma mulher, porque ela tem medo de ser estigmatizada, cometimento de crime, aquela coisa todinha, ela ir para um lugar clandestino e ela morrer, ser desovada, acontecer alguma coisa, tudo tal. Então é melhor a gente garantir direitos a ela, né, na questão de saúde pública, não de código penal, e nisso é uma vida que não se perde. Do outro lado, tem gente que fala o seguinte: pô, legal, vamos salvar a vida dela. Só que, na questão de problemas na gestação e risco de vida, mãe e feto, além de estupro, ela já está resguardada. De certa forma, fica sobrando mais o quê? O oba-oba, o desce-sobe e o senta-senta. Tirando isso, né? Aí, nesse caso, vem a discussão: meu corpo, minhas regras. Tá, mas e o corpo daquele feto que está lá dentro? Porque a mulher não escolher ser estuprada, a gente concorda. Ela não escolher ter incompatibilidade para continuar a gestação, a gente concorda. Ela não tem controle sobre isso. Agora, pensa comigo, lembrando daquela música do Malandramente, a menina inocente que vai lá para a tropa, cultura geral, desculpa aí. Então o que acontece? Essa menina aí, ela tomou decisões, e aí é certo a vida que está no ventre dela morrer por causa de uma coisa que ela decidiu. Pegando a questão do estupro, ninguém pode matar o estuprador, mas o estuprador tomou uma decisão. Agora pode matar o feto que não tomou decisão nenhuma? O pior é que eu não posso responder nada, porque dependendo do que eu responder, né, eu posso ser um monte de coisa aí, sabe lá. Ainda bem que eu não tenho muita audiência, né? Então vai aparecer um ou outro que vai ver alguma coisa, né? Que nem outro dia eu fiz um vídeo sobre islamismo, aí apareceu um cara no meu YouTube lá, com o nome lá nos caracteres diferentes lá, e ele: aprenda sobre o verdadeiro Islã, nesse link aqui. Falei, caramba, como é que esse cara achou meu canal? Entende? Tirando isso daí, entendeu? Tirando isso daí, eu praticamente não tenho visibilidade. Mas percebe que assim, a questão não é discutir a moralidade, se a menina é safada ou se não é. A questão é o seguinte: a gente vai perder uma vida por causa de uma outra que poderia decidir não pegar aquele caminho? Uma pessoa, não, esqueci. Para alguns, o feto ainda não é uma pessoa, né? Ainda não é um ser humano, mas a gente protege o ovo de tartaruga. E agora? Por exemplo, vocês devem conhecer pessoas que são pescadores de algumas regiões, que se por acidente pegar a tartaruga e a fiscalização pegar esse pescador, entende? Agora, eu não consigo entender como é que um ovo de tartaruga, que não é tartaruga ainda, se a gente for usar o raciocínio, né, pode ser protegido, e um feto, porque ainda não saiu do útero, porque ainda não tem isso, ainda não tem aquilo, não tem aquilo outro. Então, como se de repente aquele ser vivo não sentisse nada. Tanto que o feto se agita, né? Tanto que, por exemplo, tem gente que depois que vê a morte, vira combatente, entende? Vira militante, fica contra o aborto. Por quê? Porque é o seguinte, você não vê. É como, por exemplo, assim, tem crianças morrendo lá na África, a gente sabe. Mas agora, se todo dia morre uma criança na porta da nossa casa, aquilo choca a gente. Entende como é que é o negócio? Então, a gente, não, mas é uma redução de danos para você que está vivo e sua mãe não lhe abortou. Agora, para aquele feto ali, é a chance que ele tem de viver. E pessoas que não têm nada a ver com isso, que já estão vivas, que não foram abortadas, discutem se você vai poder nascer ou não. Então é um dilema, porque
você fica assim, mas aquela menina ela só tem 14 anos, ela não tem estrutura para cuidar e tudo tal. Entendo. Só que ainda assim ela tomou uma decisão. Ainda assim ela tomou uma decisão. O feto não. É mais barato você pagar 3 mãos numa camisinha e pagar 2 mil para voltar. Ainda tem isso, né? Porque vai ter que morrer no dinheiro na hora. E uma outra realidade, né? Uma outra coisa que a gente observa bem, né? O país que protege o ovo de tartaruga e não protege o feto, né? Claro que no nosso caso ainda não está consumado, mas está caminhando para isso, né? Eu não vejo muita esperança no futuro de mudar, não. Quanto, por exemplo, a questão de assim, um país que condena matar um estuprador, mas admite matar o feto que não escolheu nada, né? E eu não estou dizendo que é para matar estupradores. Estou dizendo que assim, um país que vai matar o homem, só Deus criou as pessoas, só Ele tem o direito de tirar a vida. Pô, legal, vamos usar isso para o feto? Porque o feto não escolheu, certo? Então, aí você olha uma situação dessa, a questão não é se a pessoa é safada ou não é safada, a questão é que tem uma vida. O que a gente faz? Porque é como, por exemplo, o criminoso. A questão não é se ele é estuprador, se ele é maníaco, se ele é assassino. A questão é que é uma vida. A gente vai tirar uma vida? Então, essa questão não tem a ver necessariamente dizer que a pessoa é sem vergonha, não. A questão é preservação. E esse esse, como é que eu posso dizer? É o sentido último da situação aqui, né? É a coisa mais importante. Espera aí, a vida, a integridade da vida da pessoa. E nesse caso, a gente vai observar, né, que, por exemplo, quanto a ideia, né, de bem e mal, vai depender muito do ponto de vista do observador. Se tratarmos de ética em uma igreja, anotaremos conceitos específicos. Se considerarmos ética em uma empresa, haverá apenas alguns pontos coincidentes, mas a essência do bem e do mal relativizar-se-á. Entende? O que é ético para uma comunidade cristã, talvez seja relevante para a ética empresarial de uma empresa, apesar de teoricamente demonstrar uma mudança nesta consideração. Então você vai ver que, por exemplo, até mesmo no crime, dependendo do crime que você cometeu, existe uma ética. Tem coisa que se você fizer, né, se alguém disser que você fez, tua vida vira um inferno. É uma ideia de bem e mal, relativizada, mas é. Deu para entender a situação? Então, a ética, ela fica nessa questão de bem e mal. No caso de moral, fica muito mais, uma coisa que é mais assim, aceitável ou não, né? Aquela coisa do moça de família, né? Então, por exemplo, o menino é incentivado, namoradinha, dá um beijo nela, não sei o que lá. A menina é incentivada a ser recatada. Aí tu fica assim, é estranho, porque os dois são filhos dos mesmos pais. Se o filho foi educado da mesma forma, cuidado, hein? Entende? E se a menina for solta igual o menino, jogar bola, correr, cuidado, hein? Então, a gente percebe que é uma questão moral, que hoje em dia já não é tão... Por exemplo, a minha esposa comprou uma pazinha de lixo para o meu filho. Para quê? Para ele se ligar que tem que ajudar a varrer a casa. Ele só tem 3 anos, mas ele fica feliz da vida. Ele segura a pazinha, ela varre e ele cata o lixo. Entende como é que é o negócio? Assim, para quê? A ideia do costume. E a ética vai decidir se esse costume é certo ou errado. Entende? Você quer dizer, bom ou mal? Por exemplo, os índios têm aquela questão de enterrar uma criança viva. Mas espera aí, enterrar, tirar a vida de alguém? E aí vem a discussão. E aí, qual é a parte complicada? Vai que a gente aqui, não, mas é a cultura deles. Não é você que está sendo enterrado vivo, né, bonito? Aí é mole, né? Aí é mole, né? Não é você que está sendo abortado, não é você que está sendo enterrado vivo, né? É como, por exemplo, né, essa questão, né, que a gente está tendo aí, né, em relação, por exemplo, a dizer que uma coisa é eu e você que mora em vila de casa, mora em lugar que, se alguém souber da nossa arma, vai arrombar a nossa porta, porque a nossa porta não tem segurança suficiente para um criminoso, não tem. Ele não entra porque sabe que não vai encontrar nada lá que serve para ele. Não tem, ele entra lá, se a gente não estiver em casa,
ele leva a arma. Se a gente estiver em casa, ele leva a arma também. Então a gente não vai ter arma, a gente sabe que não vai ter. Agora, por exemplo, o discurso de alguns que andam com seguranças, armados, não, porque isso aí não tem nada a ver, porque isso aí não sei o que, não sei o que lá, para você é mole. Você está num condomínio fechado, o segurança do teu condomínio está com arma, e quando eu chego lá, o senhor vai aonde? Falando, tem um moço aqui, ó, não sei o que, não sei o que lá, e tal. Entende como é que é o negócio? Assim, aí trazendo para todo esse contexto, se a gente não tivesse esse blá blá blá, mas oferecesse mecanismos, mas ela é muito nova para ser mãe, então por que a gente erotiza as crianças? Cadê o Estado para regulamentar? Olha os nossos desenhos, olha os nossos filmes, olha as coisas que passam 2 horas da tarde. Aí tu quer botar na conta do pai e a mãe que tem que trabalhar, porque o que ganha não é o suficiente para criar os filhos? Até porque vivemos numa época, né, de tanta questão mercadológica, que as crianças ficam vidradas em brinquedos. Porque eu, por exemplo, nunca tive um Falco. Desculpa, era um boneco que tinha, tá? Na minha infância, da Estrela. Desculpa aí, do jeito que eu falei, parece até que todo mundo sabe, né? E assim, minha mãe só pôde me dar o Jeep do Falcon, sem o Falcon. E mesmo assim ela teve que trabalhar para uma dona de um armarim para conseguir comprar um negócio com desconto. Ou seja, ela fez um sacrifício para me dar um negócio. E a gente vivia, eu pegava a pedrinha, a pedrinha era o brinquedo, era o cavalinho, era o cowboy e tudo tal, aquela coisa todinha, né? E não se escandalizem, tá, gente? Eu tive revólver de espoleta, desculpa, tá? E aí nesse caso, entende assim, e observa bem, aí você olha e vê o seguinte, em vez de botar na conta do cidadão, por que esse Estado que recebe tanto da gente, o celular que você compra, quer ver? Compra um Xiaomi aqui na loja e compra um Xiaomi lá no Paraguai. O mesmo Xiaomi. Tá dando para entender? Então aí você olha uma situação dessa, é o seguinte, olha quanto que a gente manda, né, pra gente ter gente no estado comendo lagosta ou cerveja importada, né? Entende? Porque é o seguinte, a gente, né, é que nem eu pensava que o caso do leite condensado era só para o Planalto, né? Mas eu soube da cerveja importada que era só para a Força Armada mesmo, né? E o caso da lagosta que era só para o Supremo mesmo. E nesse caso, assim, aí você olha e vê assim, o estado grande, lento, pesado, que cada coisa que tu compra, por exemplo, se você não pode comprar um carro em outro lugar, tem que ser no Brasil, mas olha quanto é o carro no Brasil, entende? Aí você sustenta uma máquina que te suga. Matrix, todo mundo viu o filme? Eu me sinto nisso. Tá dando para entender? Parece que eu estou sendo sugado. Que horas tem? 9h34. Isso. Quando for 9h44, me avisa? Então, né, nesse caso, a gente, por exemplo, observa aqui, né, que a ética ela pode ser relativizada. E daí eu fui abrir meu coração. Desculpa, gente, eu tenho que ligar para o programa Fala que eu te escuto, porque é tanta coisa que me engasga, né? Então, outra maneira de analisarmos o que é bom ou mal vai depender de acreditarmos ou não em conceitos éticos que são considerados universais, que são na maioria deles creditados a um ser superior, a Deus. Neste nível não estamos considerando conceitos éticos restritos a uma ou algumas religiões absolutamente. Estamos tratando de valores como a vida. Lembra do que falamos aqui? O próprio Jesus levanta a bola, porque era uma lei de Moisés, algo que Deus estabeleceu, mas o próprio Jesus levanta a bola. Não é errado tacar a pedra não, mas quem é que pode? Ou seja, o indivíduo que matou o meu tio, ele não podia ter matado, mas quem aqui pode matá-lo, já que ele não podia matar o seu tio? Por quê? Porque eu vou estar fazendo uma coisa que eu estou dizendo que é errado. Entende? Eu lembro daquele filme, acho que é Minority Report, do Tom Cruise, exatamente, que por causa do pensamento tu já pode ser preso. Então assim,
Aí, claro que assim, isso nunca vai acontecer no Brasil. Mas, por exemplo, o problema é falar. Pensar por enquanto pode, né? Então, por enquanto. Mas se alguém desconfiar que você pensou, eu não sei se foi Bruxas de Salem, né? Que assim, quando alguém dizia que você era uma bruxa, acabou. Acabou. Ah, você é bruxa? Não, não sou, já era. Todo mundo diz que é bruxa. Pronto, vai morrer porque é bruxa. Qual é o dado empírico? Qual é o dado objetivo? Nenhum. Você é bruxa e pronto, acabou. Então, assim, a gente olha para uma situação como essa, né, em que a vida é importante e não intentando mal contra a vida de uma pessoa, estamos preservando uma norma universal. Se considerarmos a despreocupação com a forma de vida de muitas pessoas atingidas pela miséria, fome, marginalidade, entre outras mazelas, estamos nos afastando dos preceitos éticos universais, mas podemos desenvolver conceitos éticos que relativizem tais preocupações. Então, por exemplo, o cara não tem o que comer porque ele é preguiçoso. Pode ser, sim, mas agora vamos e venhamos. Cadê programas que treinem as pessoas para o mercado de trabalho? Esse é o caso. Por exemplo, nos últimos anos nós tivemos muita gente na faculdade, mas algumas pessoas que tinham que passar por nivelamento. Por quê? Porque o ensino fundamental e médio precário. Então, em vez de alguém me dar, aqui ó, toma aqui esse voucher para você entrar, já que você é negro e pobre. Pô, cara, em vez de você me dar isso, por que você não me deu um ensino forte lá embaixo? Para eu competir com os boy que estudaram na escola particular e agora eles passam tranquilo para a pública, e eu que tive que estudar na pública, agora eu tenho que pagar, financiar, parcelar para fazer na particular. Entende? Aí você olha uma situação dessa, e detalhe, vamos pensar no PIB. O Brasil gasta muito e gasta mal. E aí você olha, por exemplo, se você for fazer o levantamento da questão do PIB na educação, esquece Bolsonaro, olha lá para trás. A gente gastou mais do que os países ricos e teve resultados inferiores a países menores. Gente, entende? Numa situação em que, por exemplo, todos os ex-presidentes, eles ainda têm, por exemplo, um monte de recursos que eles, por exemplo, não precisariam mais, porque acho que só da aposentadoria dava para gastar um dinheiro com segurança, com um monte de coisa. E detalhe, vamos lá, se Fernando Henrique Cardoso chegar no shopping aqui, ele paga alguma coisa? Ele compra algum livro? Se o Lula, por exemplo, chegar numa lanchonete, num restaurante desse aí, e pedir uma picanha na pedra, ele vai pagar alguma coisa? Pelo amor de Deus, gente, tá dando para entender? Então é o seguinte, numa situação como essa, aí, detalhe, estou falando de ex-presidente. Pensa o seguinte, olha só como é que é o negócio. Aí você olha uma situação dessa, cadê a tal da preocupação com os pobres? 4, 8 anos o cara se aposenta. Entende? Aí é que está o caso, por exemplo, que nem quando eu vejo deputado, não, porque o governo tem que liberar dinheiro para o auxílio emergencial e tudo tal, aí eu vou e digito assim, né? Mas não tem como diminuir também não a despesa com o legislativo? Com o judiciário nem tem como, né? Porque aí já é outro nível, já é o panteão, é outra coisa, entendeu? Aí já é uma coisa que está lá no Olimpo, é outro nível. Mas pelo menos dos deputados, porque deputado ainda pode ser preso. Eu não lembro, né, de um ministro ser preso. Deputado eu já vi, né? Então presidente também já vi, né? Ex-presidente eu já vi. Agora do judiciário eu ainda não vi, né? Levaram os desembargadores e dizem que assim, para prender um juiz já é difícil. Para levar um desembargador é porque o negócio é sério, né? Mas assim, eu não entendo desse negócio, né? Então eu só assisto televisão. E na televisão, né, assim, dizem um monte de coisa. Por exemplo, eu vi um jornal dizendo que o pastor da Michele Bolsonaro estava entubado com coronavírus. E o pastor Sócrates não é pastor da Michele Bolsonaro, ele é diretor executivo da Convenção Batista Brasileira. Aí quando eu fiz essa crítica, aí veio um amigo: não, mas o jornalista não tem todos esses detalhes dos meandros e tal. Eu falei, se não tem, não publica. Porque assim, mas fake news é só se for a tia do Zap.
Se for jornalista, é errata. Entende? Então, nesse caso, observa bem. Aí a gente vê, se a vida é o principal, eu não vou entrar nessa conversa dessa gente. Porque essa gente que fica falando de vida aí, ué, tá legal, por que tivemos carnaval? Por que tivemos carnaval? Por que a mídia, né, tranquilizou a gente com profissionais da saúde? E a mídia de novo tranquilizou a gente que a gente podia votar. Era só álcool em gel, tu pega assim, tu passa álcool em gel, bota a máscara, tudo. Aí, na segunda-feira, segunda onda, coronavírus. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Então, aí vai vir com a conversa de que estão preservando vida. Entende? Aí, diante de uma situação dessa, né, é que você vê a importância, né, de você ter essa preocupação com o aspecto ético. E para a gente fechar, porque não vai dar para a gente seguir, mas a gente observa como ele fala aqui, a morte de Deus, né, proposta por Nietzsche, poderia resultar em um caos social. Caso ele deseja uma nova construção ética com valores menos cristãos, aliás, ele vai frontalmente contra o cristianismo, condena o cristianismo, o confronto com a mais terrível acusação que o acusador já teve em sua boca, a única mancha imortal da humanidade. Palavras de Nietzsche, filho de pastor, tá, gente? Filósofo, citado por Norman Geisler em seu livro Ética Cristã. Já deu 45, né? Já? Então, beleza. Aí, nesse caso, a gente, por exemplo, vai reparar, né, que todos nós temos que ter referência. Para nós cristãos, Jesus de Nazaré. Para quem não é cristão, mas é de alguma religião, geralmente é uma divindade, né? Então, por exemplo, se eu não me engano, do Panteão Yorubá, eu acho que é Olorum, que é o que está no último nível, né? Então, entre os gregos seria Zeus, assim, aquela coisa assim, ó, peraí, a nossa referência máxima. E aqueles que comparam religião vão tentar dizer que um é a mesma coisa que o outro, só que com nome diferente, mas aí é uma outra área. Mas aí nesse caso, assim, no caso, Nietzsche é contrário a esse negócio, porque ele defende o super-homem, não o Clark Kent, né? Mas aquela ideia do homem ele mesmo, né? O homem se superando, o homem indo para além de si mesmo. E nesse caso aqui, né, é destruir tudo, como se o vaso fosse todo ruim, né? Como se toda a moral e ética estivessem destituídas de qualquer parte realmente positiva, nos parece muito questionável. Então, a gente, por exemplo, vai observar, né, que alguns, né, em 1955, viam nos índios seres tenebrosos, a ponto de considerar que Deus havia permitido que eles fossem banidos da face da terra, não sem antes ignorar as riquezas extraídas dos selvagens. Afinal, eles não as utilizavam, e porque o que foi dado em troca, a grande cultura ocidental, ainda era os índios, claro, devedores. Então a gente observa o seguinte, né? Os índios, eles estão numa situação precária, então justifica a gente matá-los. Os negros, né, também têm uma moral duvidosa, então justifica a gente escravizá-los. Percebe que a nossa ideia de certo e errado, a gente vai ajustando. É como, por exemplo, a seguinte situação, né, que o pastor Wagner até falou comigo agora há pouco. Eu entrei numa discussão que eu não queria, né? Por exemplo, o deputado fala aquele monte de coisa, né, contra o Supremo. E, por exemplo, eu entendo que ele deveria ser punido, sim, pela casa dele. Teu filho fez bagunça, quem tem que disciplinar seu filho é você, não o pai do vizinho. E aí, qual é a situação? Teve um problema com o Renan Calheiros um tempo atrás, que é o seguinte: o pessoal fechou com o Renan Calheiros e a decisão do Supremo não valeu de nada, entende? Então, aí você observa que, assim, primeiro, o que a casa acha do que a gente vai fazer, e não eu me senti ofendido e eu mando prender. Peraí, é assim? Cadê o Ministério Público? Cadê a Câmara? Cadê o Congresso? Cadê o Senado? Então aí você olha para uma situação dessa, e aí o que acontece? Quem não gosta do cara, mas o que ele fez está errado. Sim, o que ele fez está errado. Ele tem um partido para expulsá-lo, e ele tem, por exemplo, a comissão de ética para discipliná-lo, entende? E detalhe, e aquele que se sentiu ofendido,
pode fazer o quê? Mover uma ação. E ele pode perder. Entende? Agora, todo mundo jogando o jogo na regra do jogo. E não o seguinte, eu sou o dono da bola. Se não for do meu jeito, eu levo a bola. Assim, quem foi perna de pau, o que fazia? Comprava a bola, porque era só ele levar. Então, não, peraí, desculpa, né? Então, fechando aqui, né, a nossa fala, uma norma é universal quando se aplica a todas as culturas moralmente responsáveis em qualquer determinada situação. Também só conseguiremos saber se ela é melhor ou não se conseguirmos compará-la com alguma outra. Vou pegar, por exemplo, a criança portadora de deficiência física entre os indígenas. A gente entende a questão de sacrificá-la na questão de expô-la à morte, por quê? Como seria uma vida de uma pessoa dessa sem hospital, selva, onça, um monte de coisa? Foi o Leonardo DiCaprio ou a Greta que viu girafa lá na Amazônia? Eu não sei, foi o Leonardo DiCaprio, né? Então, girafa. Então, nesse caso aí, por exemplo, né, nessa situação, o mundo acabando e todo mundo olhando para cá. Mas tudo bem. Então, nessa situação aqui, a gente vê, né, que assim, temos citado já nesta definição de ética a expressão norma ética, sem ao menos situá-la. A norma está para a ética como elemento que a tornará relevante, certo? Para a ética ser relevante, deve ser normativo. Então, a gente, por exemplo, bateu um papo aqui, né, falando, né, que sobre a questão do bem e o mal, que para Bonhoeffer tem origem em Deus, né, mas Nietzsche, nisso que, né, defendeu a morte de Deus, ele contribuiu para essa sociedade secularizada em que Deus é uma questão privativa, não é uma questão exatamente e universal. E nesse caso aqui, o ser humano sabe o que é bom e o que é mal. O bem e o mal que conhece não são o bem e o mal de Deus, mas contra Deus. Aí percebe algumas coisas que a gente vê no país que a gente vive? Você fala assim, mas isso é um absurdo. É absurdo para nós que defendemos a fé cristã, não para quem não tem Deus como referência, num mundo onde Deus está morto. E quando a gente fala que Deus está morto, não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus da construção mental das pessoas. Não sei se deu para entender a diferença. Até crente às vezes trata Deus como uma teologia sistemática. Deus é assim, Deus é assado, Deus é não sei o que lá. Deus é muito maior do que a Bíblia, Deus é muito maior do que o nosso discurso, Deus é muito maior do que a nossa compreensão. O homem, até o cara da Bíblia, ele tem uma compreensão limitada de Deus e escreve de acordo com a compreensão dele. Ah, mas Deus revelou. Tá, Deus revelou, mas ele teve que entender. E na hora dele entender, não teve como, pegou o processo humano. É como as costas de Deus. Deus tem costa? Então Moisés viu Deus pelado? Entende como é que é o negócio? Ah, Deus tem olho, tem nervo óptico? Entende como é que é o negócio? Essa é a questão da gente assim, observar que tem coisa que tem a ver com a nossa limitação. E às vezes a gente defende com unhas e dentes algo que tem a ver com a nossa visão da realidade e não necessariamente como Deus é. É como Deus, né, que se revela para o povo lá no exílio da Babilônia, ou o Deus dos amigos de Jó. Se Jó está passando por isso, tem que ter feito alguma coisa, porque o Deus que a gente serve não ia fazer essa maldade contigo, né? E então, né, a gente o último fechando, né? No entanto, para definirmos ética, temos que falar da relação entre bem e mal e das escolhas que advêm dessa definição. Na semana que vem a gente fala um pouquinho sobre ética cristã e já estou passando para vocês, tá legal? A Revolução dos Bichos para a próxima avaliação. É só declaração de leitura. Ah, claro, sim.